E aí, Sorocabanaiada querida do meu coração? Vocês estão bem? Que bom. Fico feliz porque eu também estou muito. E aí, com a imagem da primeira capela de Bom Jesus dos Aflitos, ali quando era na rua Newton Prado, onde hoje, ó, estão vendo aí, é o ginásio de esportes. Antigamente, muito antigamente, essa capela era lá. Isso é uma pintura que o Frei Dito me apresentou e eu enquadrei ela, fotografei e estou usando ela de fundo para mostrar para vocês a primeira capela do Bom Jesus dos Aflitos aqui em Sorocaba. Então, gente, quando eu postei as imagens lá nos grupos irmãos, postei no meu, no Gente e Coisas da Cidade, postei no Lembranças Sorobacanas da minha amiga Amora e também no Além Ponte do José Carlos Gil. José Carlos Gil, brigadão aí, cara, por ceder esse espaço pra gente, tá? Eu prometi para vocês que eu iria entrevistar o Frei Dito. Só que naquele dia eu estava super motivado e o Frei Dito me jogou um balde de água fria. Ele olhou para mim assim, só que ele já sabia o que estava fazendo e eu não sabia, né, gente? Ele falou para mim assim, pode ser na quarta-feira, com aquela tranquilidade. Bom, eu precisava da entrevista dele, concordei. Aí depois eu vim entender por que era que na quarta-feira ele queria me mostrar várias outras coisas lá. E o mais, ele me convidou nada mais, nada menos do que uma historiadora, a professora Ana Cláudia, que vocês também vão ver no vídeo aí. Ela é uma simpatia de pessoa, só que com todo mundo, na hora que vê um microfone e uma câmera, trava, não consegue falar nada. Aí eu comecei a conversar com ela e depois, sem ela perceber, eu fui ligar a câmera. Gente, vocês precisam ver que aula, como ela esmiuça a história antiga de Sorocaba, da época dos tropeiros, quando eles vinham para se hospedar, onde eles levavam os cavalos para comer. Gente, era uma coisa assim que eu fiquei maravilhado. Eu ainda consegui entabular algumas conversas com ela, mas foi muito legal a aula dela. Claro que não foi muita coisa, né, dentro do vasto saber que ela acumula, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa falar mais sobre essa querida e amada cidade, pelo menos para mim, de Sorocaba, tá bom? Agora eu vou passar para vocês a entrevista com o Frei Dito, onde ele fala da Capela Porciúncula. Essa capela, ela foi erguida ali, bem no meio ali da onde fica a clausura, né, da igreja, e ela é uma réplica da Capela de Porciúncula, lá em Assis, na Itália, que foi uma capela que foi erguida, né, por São Francisco de Assis, e depois, muitos séculos depois, sei lá, acho que 2, foi erguida uma outra catedral em torno dela. Então essa capela ficou dentro da catedral. Como não dava para erguer uma dentro da nave, né, da igreja que tem hoje, ele ergueu nesse pátio da clausura. Mas ficou a coisa mais linda desse mundo. Eu convido vocês a irem lá. Mesmo você que não é do bairro da Vila Hortência, não é das imediações da igreja, você, sei lá, é da Zona Norte, é da Zona Sul, do Campolim, da Vila Brasilândia, vai lá, gente. Vão lá que vocês vão ver que essa, como diria aquela Hebe Camargo, gente, ela é uma gracinha. Vão lá. E agora eu deixo vocês com o Frei Dito explicando a história da Capela Porciúncula. Vai daí, Frei Dito. Então, pessoal, estamos aqui com o Frei Dito, aqui da paróquia da igreja do Bom Jesus dos Aflitos, né? E ele vai contar para nós a história dessa linda capela, cuja imagem eu estou colocando para vocês aí no canto da tela, ela fica lá na Itália, tá? Em Assis. E ele que é o responsável pelo projeto, ele que edificou, e vai contar para a gente. Então, moço Frei, conta como é que o senhor teve a ideia, o que fez o senhor trabalhar por isso, as pessoas que ajudaram. Conta pra gente aí, pra mim contar pro meu... Eles não sabiam nem a história. Nós somos uma paróquia franciscana já no ano 2026, a paróquia vai fazer 100 anos. Eu li no Facebook. Os frades chegaram aqui em Sorocaba 10 anos após a fundação da paróquia, assumiram aqui. Então, com o centenário da paróquia, vamos fazer também 90 anos da presença franciscana aqui em Sorocaba, né? E a gente quis trazer aqui para a nossa paróquia, que é franciscana, um elemento assim muito franciscano, que é a imagem da Porciúncula, a Capela da Porciúncula, que foi o lugar onde São Francisco iniciou a ordem franciscana, né? Uma capela, um lugar que ele tinha assim imenso carinho e apreço
tanto que Eu não quis sei, terminar eu nem seus sei dias o lá, nome, eu não morreu vi na direito, eu só Porciúncula, vi né? aquele escrito. A Porciúncula Eu ele sempre peguei. voltava, Comecei a enviava os ler, eu seus achei frases de interessante, missão, mas eu falei, e tinha ele coisa sempre teve grande que- carinho por ela. Por isso que a gente tinha coisa que não quis tava, fazer essa réplica, na sabe, que medida não do estava bem possível, explicadinho, da aí eu percebi Porciúncula isso, eu de São falei, o que Francisco em será que Assis. falou com ele? Então, a ideia da construção dessa capela, que se chama porciúncula. Porciúncula é uma palavra italiana que quer dizer pequena porção, um pequeno pedaço, né? Então, a capela da porciúncula é pequenininha, ela tem 7x4, e a gente fez nas mesmas medidas e tudo, para indicar isso, que é pequena, né? Mas São Francisco quis iniciar a sua vida na Porciúncula exatamente por isso, que era uma capela muito humilde, que estava também em ruínas, pequena, perdida no meio de um bosque, no meio do mato, e ele quis iniciar a sua vida com os seus irmãos lá nessa capela. Ele tinha, assim, grande carinho pela Porciúncula, né? Então lá ele iniciou a ordem franciscana, de lá ele enviava os frades em missão, os recebia de volta, de lá ele saía, para lá voltava, e quis morrer, terminar os seus dias na Porciúncula, né? Então, ela é o berço, assim, da ordem franciscana, vamos dizer assim, o umbigo da ordem franciscana, né? E nós somos aqui em Sorocaba uma paróquia franciscana. Já há 90 anos vai fazer, em 2026, os frades estão em Sorocaba, né? E a gente quis trazer aqui para o Bom Jesus, para o claustro, né? Esse aqui é um claustro, e a gente queria trazer aqui para esse lugar essa lembrança, essa marca genuinamente franciscana, que é uma réplica, na medida do possível, evidente, da Porciúncula de São Francisco, né? Por isso a gente quis fazer isso com o esforço de todo o povo, que ajudou muito depois na construção, e foram, acho que, mais de ano para construir essa capela, mas graças a Deus a gente conseguiu finalizar, né? Estar aqui hoje é uma referência para nós, é uma capela muito querida, todo mundo gosta de estar aqui, né? Ela tenta reproduzir, assim, o ambiente da Porciúncula de São Francisco, né? Na nossa capela, se é que eu posso já falar isso, né? A gente colocou elementos de outros santuários franciscanos da Itália, né? Então a estrutura como um todo é da Porciúncula, mas lá dentro também tem o crucifixo de São Damião, que em Assis está numa outra capela. Foi a primeira que São Francisco reconstruiu, que é a igrejinha de São Damião. E o crucifixo também nós fizemos questão de trazer aqui para a capela, né? O altar, ela lembra o altar da capelinha da Gruta de Gretchen, onde São Francisco fez o primeiro presépio. Também comemoramos isso o ano passado, os 800 anos do primeiro presépio, né? E o altar, ele aproxima a mesma ideia do altar de Gretchen, onde São Francisco fez sobre uma pedra branca. Lá ele fez o primeiro presépio, né? Ali o piso, né, o chão da capela, ele traz o mesmo padrão do piso da capela dos estigmas, onde São Francisco recebeu os estigmas, né, as marcas da crucificação de Cristo. Então é exatamente esse mesmo desenho, com aquele sextavado no meio, onde tem lá a relíquia de São Francisco. Então, são elementos que a gente foi trazendo, né? Aquele gradil que tem ao redor do sacrário reproduz também um gradil que tem no túmulo de São Francisco em Assis, né? Então, para evocar também o túmulo de São Francisco, né? Essas imagens dos vitrais, elas são imagens feitas por pintores de Giotto e outros na Basílica de São Francisco. São pinturas medievais, né, que a gente tentou reproduzir em vitrais. Frei, conta para nós, a moça lá da recepção, ela falou que esse crucifixo, o senhor é um artista, né? Foi o senhor que fez, né? Conta para nós aí como é que foi, quanto tempo o senhor levou, né? O trabalho que deu, achar as tintas nas colorações, porque ela disse que o senhor se esmerou até nas tintas, né? Então conta para nós como é que foi, Frei. Esse crucifixo foi a estrutura dele é uma construção de um outro frade nosso lá de Agudos, né? O Frei Osmar, que construiu o crucifixo todo em madeira, né? E eu que pintei, né? A pintura é minha.
E procurei copiar na medida do possível, né? Nem sempre também dá para fazer certinho, né? Certo. Mas a gente procurou fazer e acho que saiu até bom, né? Na medida do possível, fiel ao crucifixo de São Damião, né? Esse crucifixo a gente trouxe para cá por causa disso, da primeira capelinha que São Francisco reconstruiu, mas ele tem assim uma importância grande na vida de São Francisco, na conversão dele, né? Foi diante desse crucifixo que São Francisco escutou o chamado de Cristo para reconstruir a sua igreja, né? A igreja estava em ruína e o crucifixo, o crucificado disse a São Francisco: olha, a minha igreja está em ruína, você vem e constrói a minha casa para mim, né? Reconstrói. E aí São Francisco começou a sua vida de reconstruir. Primeiramente entendeu que era reconstruir a igreja de pedra, né? E ele começou a pedir pedra na cidade para a reconstrução da igreja. Mas depois, com o tempo, ele foi entendendo que a reconstrução da igreja que o crucificado falou para ele era a igreja gente, né? A igreja que estava em ruína como estrutura, né? Como igreja em si. E aí São Francisco entendeu a sua missão definitivamente, né? Mas esse crucifixo, ele é assim vital na história de São Francisco, da sua conversão, né? Acho que é isso. Eu demorei acho que mais ou menos um ano, um pouco para pintar, porque não pegava sempre, de vez em quando pegava e tudo, né? Legal, isso é legal. Isso é muito bacana, né? Também denota carinho, cuidado, né? Eu acredito até que quando as coisas são feitas com mais lentidão, com mais apuro, a gente consegue colocar mais daquilo que a gente é do que aquilo que a gente está sentindo. E é muito bom, né? A gente ter sentimento nas coisas que faz, né? Isso é o que nos torna humanos, né? Creio eu. O senhor é mais religioso do que eu, sabe isso. Mas eu assim como uma pessoa que lidou muito, né, na minha profissão, eu chefiei equipes grandes, né? Então, quando a gente faz a coisa com mais carinho, realmente a gente coloca aquilo que nós realmente somos, né? Eu achei muito legal. Quando a menina me contou essa história, eu fiquei, poxa, caramba, quando eu for conversar com ele, eu vou pedir para ele contar essa história pra gente. Tenho certeza que o pessoal daqui de Sorocaba vai gostar disso. É uma coisa assim que demanda tempo, paciência, né? E acho que é isso que vale, né? Não é a questão da produção em si, que o nosso tempo hoje se baseia nisso, né? Em produção. Mas é aquilo que a gente faz de intenso, com gosto, né? Com carinho, acho que isso é que é mais importante, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história do Frei Dito, que ele contou sobre a Capela Porciúncula. E agora eu vou trazer para vocês a professora Ana Cláudia. Só que o que acontece? Não há um fio condutor que leve para a narrativa dela, que, como eu disse para vocês, ela travou quando viu o microfone e a câmera, e eu tive que fazer meio que uma falsidade. Conversei com ela, né? Estava de trás da câmera, tanto que vocês podem ver que de vez em quando ela não olha para a câmera, ela sempre olha para a esquerda. Por quê? Porque ela está olhando para mim, ela está falando para mim, ela está narrando a situação para mim. Mas eu, sem ela perceber, fui lá e liguei o botãozinho da câmera para gravar. Realmente, gente, vou deixar vocês, é uma verdadeira aula sobre a formação de Sorocaba. Professora Ana Cláudia, vai aí. Aula tudo. Eu tenho agendado para estar indo lá semana que vem, para resgatar mais alguma coisa, porque a gente fica com muita informação. Alguém passou isso, outro pesquisou aquilo. A gente fez uma época, uma boa pesquisa com o seu Sérgio Coelho, também um grande historiador e morador da Vila Hortência. Ele tem um livro escrito Os Espanhóis. Resgata bastante coisa aqui do Além Ponte também. Não precisa comprar, a igreja tem, dá para emprestar para você dar uma lida. Não, maravilha. E aí, ou eles têm lá, já vi que o dia que eu fui na reunião, tem lá também. Eu não sei mais se tem, acho que tem para ser vendido ainda. Tá para R$20, é uma coisa barata mesmo, acho que só para custo. E tem ali informações da imigração espanhola, por que ficaram aqui, quem eram os primeiros, plantação do que tinha por aqui, onde iam buscar, que iam vender. Tem a história do ginásio de esportes, que era a antiga Chácara Amarela. Então tem... E essa, assim, então foi como falaram para mim. A Vila Hortência e a Vila Santana são os dois bairros mais velhos aqui de Sorocaba. Praticamente o status para Sorocaba foi dado aqui, daqui. Colônia Espanhola e Vila Santana Italianos. Aqui é espanhol. Olha, E a gente tem que entender assim, por que Sorocaba começa? Então vamos voltar lá atrás, a época do tropeirismo, que você comentou. Né? Exatamente. Então,
Antes dos tropeiros, as bandeiras, que quando se iniciou o ciclo do bandeirantismo no interior de São Paulo, tinha uma coisa que chamava a atenção de todo mundo. Isso eu contava na sala de aula. Por quê? A ambição para achar ouro foi grande, porque os espanhóis acharam muito ouro na América. Os portugueses chegaram aqui e não acharam nada. Só o índio pelado, com pena e coisas boas que podiam encontrar na natureza, mas ouro não tinha. Diferente dos nativos da América Central, cheios de ouro, né? Pirâmides e templos de adoração a Deus Sol, tem a ver, porque é dourado. Os portugueses não acharam, mas entrando para o interior podia achar. Então as bandeiras vieram por causa disso. Teve intenção não só de colonizar o interior do Brasil, mas procurar riquezas. E vai chegando a um ponto que eles vão entendendo a história que tinha alguma coisa a ver com ouro no interior de São Paulo, em Araçoiaba da Serra. O Morro Ipanema ele foi uma coisa muito encantadora para a época das bandeiras. Mas é porque o lago, que hoje é um condomínio grande, refletia, quando o sol se punha atrás do Morro Ipanema, tem a história do indígena contando. O dourado que vinha era o reflexo do sol na água, não porque ali era uma jazida de ouro. Tanto que o minério lá é de enriquecimento do urânio, né? Fazendo Ipanema, tem todo um contexto, se você for pesquisar lá, fica linda a história depois disso. Mas aí uma coisa depois. Nessa ambição de achar ouro vieram. Então, de São Paulo para o interior, eles usaram a Raposo Tavares. Quando chegaram aqui em cima, a Rua dos Morros era sair da Raposo Tavares e descer no Nogueira Padilha em direção ao rio. Os burros tinham que beber água. Quando chegavam aqui, tinha que ter coisa a oferecer para esse tropeiro que veio de São Paulo, até de região mais longa, Minas, etc. Então, ali começou a existir as primeiras feiras. Troca de animais, de venda, ferrar, né? Os arreios, as facas fabricadas na fundição lá no Morro Ipanema. Fazenda Ipanema, que existe até hoje como tombamento. Os fornos estão lá ainda preservados, para estudo. Eu fiz uma matéria com a Fazenda Ipanema. Eu fui lá, eu usei a câmera, filmei, corri a Fazenda Ipanema todinha a pé. Inclusive, entrevistei gente que estava lá, entrevistei as meninas das cantinas, um rapaz que estava fazendo fotografia de noivas lá. Né? Nossa, todo mundo falou muito bem daquilo, eu gostei muito de lá. Muito, né? Uma boa história. E dentro de tudo isso foi crescendo em volta, vamos dizer, do rio, todo esse movimento. Aí, então, propositalmente foram surgindo coisas para beneficiar comida, para estar servindo para quem chegasse, as danças, vestimenta. Então, muita coisa de couro foi começado a ser feito aqui pelos artesãos de Sorocaba. E Sorocaba ficou conhecido como um ponto de descanso, para dar continuidade para ir ou descer para o sul, ou continuar para Minas. Então, de quem vinha de São Paulo, aqui era obrigatório parar. Então, a gente foi parar nos livros, até fora, né? Porque muita coisa veio da Argentina, do Paraguai também, tem fabricação lá para estar oferecendo aqui. Então, muita coisa tem nos livros, não a parte histórica, vamos dizer, Brasil, mas coisa nossa, municipal. Então, tem um livro muito legal de comprar, feito pela prefeitura mesmo, Ciclo do Tropeirismo, Sorocaba na História, tem vários livrinhos que dá para comprar. E bem baratinho, porque não é nada bem industrializado, é bem simples mesmo. E vai falando disso, o quanto nós ficamos importantes na história a partir daí. Então, por que a Vila Hortência surge? Porque aqui nesse caminho dos tropeiros até lá, a igreja principal no nosso centro ali, né, que é a igreja catedral, Mosteiro São Bento, junto com eles como moradia, né, dos primeiros monges, tudo ali beneditinos, precisou-se fazer alguma coisa para estar acomodando esses tropeiros para dormir, pousar, passar a noite, que não fosse só na beirada do rio, nas tendas. Então foi começando a surgir as primeiras casas de pouso e foram vindo, então foi subindo para cá a construção. Né? Então a Vila Hortência foi a primeira vila, o primeiro bairro de Sorocaba? Foi. Né? Tirando ali do centro, foi. Então, mais para frente vai falar dos espanhóis, aí já é quase na virada do século XIX para o século XX. Mas os primeiros sorocabanos que foram se aglomerando porque fazia movimento. As festas já começaram a atrair as pessoas até de fora para vir para cá. Então, o especialista em ferrar cavalo começa a vir para cá, né? Aquele que vai mexer com couro, as vestimentas, alimentação, as danças, os cururu da vida, as modas de viola. Então, tudo isso foi importante. E Sorocaba resgatou tudo isso. Até o prefeito Panúzio fazia isso também, né? Fazia um trajeto dos tropeiros, sempre aconteceu isso em maio, sempre no final de maio fazia tudo isso, depois passaram para agosto, que é o aniversário da cidade, tudo. Resgatar um pouquinho tudo isso, que é uma história da formação da nossa cidade.
E acho que até um pouquinho dessa história vai ser contada dessa caminhada franciscana, que são os jovens que vêm até de outros estados para Sorocaba. Vai ter um momento que eles vão sair da paróquia Santo Antônio para chegar até o Mosteiro São Bento e passar pela catedral. Isso no domingo de manhã. Lá no Mosteiro São Bento vai estar, acho que o Dom... Como que chama o Dom lá? No do Mosteiro São Bento, Dom Inácio. Dom Inácio. Também já lá há muito tempo. Vai contar um pouquinho dessa história para essas crianças lá no dia. Porque eles vão ganhar na chegada um lenço marrom para colocar no pescoço, que vai ser dado pelos tropeiros que ainda fazem essa rota dos tropeiros tudo, lá na Aparecidinha. Vão ficar com o lenço no sábado, o dia todo, para ser os tropeiros franciscanos, para até chegar lá. Vai ser para contar um pouquinho da história, mas entenderem o porquê deles estarem aqui, o movimento, tudo isso. Vamos chegar lá. Aí já estou adiantando mais a história toda. Em 1926, por aqui ter crescido muito, e para chegar a assistir missa do outro lado, tinha que atravessar, não é Pinguela, não é nem a ponte, para ir para o lado de lá, né? Para assistir missa, houve essa necessidade de estar tendo uma paróquia para cá. Já existiam capelas, né? Mas uma paróquia para contemplar isso, que o povo assistisse missa aqui e não precisasse ir para lá. Porque se chovesse muito não ia, se subia o reito do rio cobria a passagem do lado de lá, então ninguém ia, levava dias para poder estar indo para o lado de lá. Então foi feita a primeira construção ali onde é o ginásio de esportes, essa imagem que você tem em 1926. Com o passar do tempo vai aumentando a necessidade de ter alguém para administrar tudo isso, que na época Dom Aguirre, né, bispo da época, acha assim que ou mais gente vem, né, ou se tem mais sacerdotes para acudir, para distribuir, porque começou a aumentar a população, atender, porque senão também você perde o campo, né, perde a mão. Se você não dá atenção para aquilo que você quer que aconteça, outros vêm e colocam outras coisas. E os espanhóis já estavam aqui. E a cultura espanhola, eu sou descendente de espanhol, meu nome é Hornos, é aquele forno de pizza, tem a ver com tudo isso, onde fabricava os pães lá em Madrid, não era muito chegado no catolicismo, né? Eles tinham outras crenças. Então, se não colocasse esse povo na linha, entendeu? Precisava ter alguém para acolher esse povo dentro da igreja. Agora só me surpreendeu. Por quê? Porque a imagem que eu tinha de que o povo espanhol era extremamente católico, até porque os grandes descobrimentos começaram quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casaram em 1465 e que expandia a religião católica pelo mundo, né? E, bom, precisamos de um cara aqui para levar a religião católica para as ilhas. Só que na época já estavam circulando as ideias de Copérnico de que a Terra era redonda. Que foi aí que nosso... Aí foi, sim, saber a menor... Que Colombo chega por causa disso, né? Exatamente. Inclusive eu fiz no meu canal, fiz uma brincadeira muito legal. Eu coloquei ele como um cara que estava lá, vendo no tablet dele, estava precisando acabar lá do segundo andar. Inclusive no meu canal está... Por que é que nós somos assim? Onde eu conto a história... Desde Fernando de Aragão e Isabel de Castelo se casaram e eles que detonaram essa linha toda de descobrimento que depois Portugal foi lá e sorrateiramente descobriu o Brasil, entre aspas. Só que no caso, como a gente sabe que é um continente só, a descoberta original mesmo é da Espanha. Eles chegam Mas a história primeiro. conta a senhora, professora de história, a senhora Não, sabe hoje para as crianças a gente fala, houve necessidade de colonizar o Brasil. Mas já sabia muito antes, 1500, como dizer, tem que ter um marco, tem que ter um início. Então parte daí, mas não o descobrimento. A América estava descoberta desde 1492. Colombo chega aqui. Ele só vem aqui para colocar a bandeira, a cruz. E a intenção de Portugal é a expansão do catolicismo. Porque a Europa já sabe que ali tem calvinismo, época de Lutero, tinham outras, né, pregações religiosas. Então, ou se expande, se confirma o que já tinha na Europa, ou senão a dúvida vai criar em todo mundo sempre, como a gente sabe que hoje muito mais. Naquela época estava fervilhando isso. Eu vou ser ou não vou ser? Eu acredito ou não acredito? Então, para se conduzir o povo no caminho que realmente já existia, aí cria-se a segunda paróquia, que a primeira é a catedral. Então, a Bom Jesus, ali no ginásio de esporte, foi a segunda paróquia em Sorocaba. E ela ficou responsável por 15 capelas na época. E até Votorantim, Lajeado, que é isso que eu quero resgatar o ano que vem, trazer essas... Hoje são paróquias, igrejas, mas se a gente conseguir que alguém venha contar um pouquinho como foi naquela época, ser nossa, né? Ser de uma capela
pertencente a Bom Jesus. Umas foram ficando maiores, Santa Rita. Depois eu posso dando umas dicas para você, até para você buscar. Uma imagem legal lá na Santa Rita, viu? Você tem antes, aí tem ainda aquele depois. pessoal que faz lá, que é aquele encontro do Emaús, né? Eu estive lá bem no dia que eles estavam fazendo as pizzas, o Calbi me deu uma entrevista maravilhosa contando do projeto, foi muito bacana, eu coloquei Muito também o site deles legal. na internet. Enquanto Igreja de Santa Rita, o projeto que eles faziam, eram os 3 da Santa Rita que atendiam o hospital da Rancinias em Itu, do Pirapitingui. Eram eles que davam assistência lá. Tem história para você buscar aí. Ó, Estou fascinado. os 300 e tantos anos de Sorocaba, quase 400, dá para você viajar muito dentro da história. E é o que eu sempre fiz na sala de aula para as crianças. Contava a história da forma mais gostosa. Puxava alguma coisa que chamasse atenção, nada que fosse picante ou denegredia a imagem, porque do contexto histórico. A gente não pode fugir disso, porque a história ela tem que trazer o que aconteceu no tempo, né, no lugar, tem que ser tudo isso. Mas você pode buscar algumas coisas, porque criança, se você não chamar atenção, Dom Pedro subiu, né, saiu lá de Santos de cavalo. Cavalo aguenta subir, gente? Foi no burro que aguenta, burro, a mula. Né, não aguenta nada. Mas, professora, mas vai pôr o Dom Pedro num cavalo feio, quem que vai querer olhar para aquela foto? Pense um pouco, tem que ser bonito, chique. E a carta que recebeu do pai dele? Recebeu a carta? Se recebeu, eu não sei, a história que conta. Então, você joga para que traga dúvida, mas você vai falar o porquê desse conto. Então, são coisas que, se você colocar até, vamos dizer assim, né, de meio que pitoresco algumas coisas, é que o povo mais gosta. Desperta mais interesse, Hoje eu né? encontro com os alunos falando, professora, quanta coisa que você contava, né? Que Dom Pedro realmente veio aqui ver a Marquesa de Santos, então, não é? Inclusive esse rapaz aí. Os canhões foram colocados ali na Praça do Canhão para mirar se o Brigadeiro Tobias chegasse. Então, são coisas que dá para contar, faz parte da história. Se é verdade, eu não sei, nem toda a história é verdadeira, a gente tem só que investigar os fatos. Então, você anima para que a pessoa continue lendo a história, jogando algumas coisas, né? Vamos dizer ali, de que seja até como fato pitoresco, né? Pode ser em forma de piada, alguma coisa folclórica, muito mais folclórica, né? Que umas crianças falam assim, professor, é verdade que quando a gente morre vai para o céu? Primeira coisa, é verdade que a gente morre vai para o céu? Quantas vezes me perguntaram isso? Eu falei assim, olha, eu quero ir para o céu, eu acho que sou uma pessoa, eu quero ir para o céu. Você é bom, o que você faz? Pronto, já perdeu aquela pergunta, porque a gente não podia dar resposta para a criança. Tem uma família por detrás. Então, o professor tem que devolver. Então, assim, e aí, você é bonzinho? Você quer ir para o céu? Então assim, você tem que ser bom. Faça da sua vida, né? Então, a gente vai E jogando até uma responsabilidade para ele mesmo entender que para ele ir para o céu, é ele que tem que fazer boas ações, né? E ele vai tomar decisões para frente. Enquanto criança, a gente, né? Que minha missão como professora sempre foi ensinar a ler e escrever e formar um cidadão. Mas para formar tudo isso, a gente não quer sozinho. É escola e família. Né? A escola complementa sempre o que a família passa, então a gente tem que estar sempre... Essa é a visão correta, pelo menos a minha opinião. Me conta agora desse almoço que rola hoje aqui, como é que então, vai lá já, porque assim, tudo que eu estou te contando vai dar tempo de você colocar, porque a nossa festa é em agosto. Podemos marcar, você vem e eu passo para você fazer a partir de julho. Podemos, eu considero marcar. Né? A partir de julho você vem, faz a caminhada, acompanha a caminhada franciscana, eu passo a linha histórica, você joga para fazer o acontecimento, vem a nossa quermesse do padroeiro. Fica legal. Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer para o Frei. Tem a nossa quermesse, tem, ela acontece, é uma semana, a última semana de julho para a primeira, que a nossa festa é dia 6 de agosto, né, dia do padroeiro. Então, uma semana ali, entre essa data, a gente faz divulga bastante coisa, legal, dá para ir fazendo isso, né? Então, a gente está conhecendo você hoje, tá? A Sandra também está aqui na liturgia muito, mas eu falei que sou paroquiana há 57 anos, eu nasci aqui dentro, mas pertencer aqui é culpa daquele Frei Lau, que pegou o nosso pé e falou assim, não, vocês têm que estar aqui dentro fazendo coisa com a gente, vem fazer junto, porque, né, é um chamado, a gente tem que exatamente o que eu falei, é um chamado. É um chamado. Daí na hora certa, eu me aposentei, não posso falar não pro chamado, né, Frei? Eu falava, não tenho tempo, ficava 9 horas na escola, agora estou aposentada, a gente então tem falava tempo. para eles virem, quando eu me aposentar, eu vou me aposentar, daí eu venho ajudar. Então, aposentou. E eu adorei participar dessa aula de história, só assistindo, porque eu adoro Sorocaba. Então eu fico derretida com as coisas de Sorocaba, sabe?
Então, nós estamos aqui na cozinha, né, da Igreja Bom Jesus, onde toda quarta-feira a nossa equipe, os Amigos Solidários, assim chamados, nós temos duas equipes, uma quarta, vão se revezando, né? E a gente acolhe aqui na nossa paróquia, no nosso espaço, os irmãos e irmãs em situação de rua. Então, por volta de umas 100, 120 pessoas toda quarta-feira, né? E a gente depende muito de doações, né? Seja em gênero alimentício, para comida, que se faz aqui o almoço. A gente também oferece voluntários, né, que fazem corte de cabelo, eles podem tomar banho, trocar roupa. E é nesse sentido que vem aqui o nosso apelo, né? Quem puder nos ajudar com a doação de roupas, calçados, seja camisa, cueca, calça, meias e, sobretudo, para homens, porque a população de rua, a maioria é feita de homens, né? Tem mulheres também, mas são menos, né? Então vem muito homem que precisa trocar também as suas roupas, né? E a gente pediria nesse sentido, né? Que as pessoas, quem pudesse nos ajudar, doando roupas masculinas, sobretudo, será bem-vindo e vai ajudar muito os nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua, tá bom? Tipo assim, e produtos de higiene também, que pode também pode ser, também passa sabonete, Então toalhas também, né? Toalhas. Agora a situação do inverno está chegando, né? Seria interessante quem puder doar também cobertor, né? A gente agradeceria muito, tá bom? Deus lhes pague muito, tá bom? Então, fechado. Então, gente, vocês viram aí o Frei Dito, a professora Ana Cláudia, e volto a pedir para vocês, por favor, doem mantimentos, doem verduras, doem legumes, frutas para o programa assistencial da igreja que eles têm todas as quartas-feiras com o pessoal de população de rua, tá? É um serviço muito bonito, vocês têm que ir lá para ver também, se vocês tiverem uma quarta-feira condições de ir lá, vão lá para conhecer, vão lá para entender como é que funciona aquilo. Tem corte de cabelo, tem gente que corta a unha, tem psicólogo. O serviço é maravilhoso, gente. Eu vi as pessoas lá, todos muito contentes, todos muito alegres. Então, não fica só olhando, não fica só assistindo o vídeo. Colabora também. Dá uma ligada lá, fala com a Gisiane, que é a menina lá da secretaria. Olha, eu quero doar aí aquela sacolinha do supermercado. Vou doar um pacotinho de macarrão, 2 quilos de arroz, uma latinha de óleo, pronto, já tá bom, gente. Porque esse pouquinho que você acha que não vale nada, vale muito, porque junta com um pouquinho de uma outra pessoa, com um pouquinho de uma outra, outro com um pouquinho de uma outra pessoa, e numa hora vai fazer um volume legal para eles poderem continuar prestando esse serviço assistencial para a população de rua, tá bom? Eu agradeço você por ter nos assistido e até o próximo vídeo. Fui!